Gente, então voltamos, né, para mais uma aula semanal de ciência. Sejam todos muito bem-vindos, certo? E aí, tudo bom? Estão conseguindo fazer as atividades? Conseguiram entregar essa primeira atividade, né, da semana? Conseguiram fazer, acompanhar direitinho aí? Muito bem. É um assunto novo, assim, ele é meio complexo, porque, na verdade, tudo que é novo, a gente tem que ter um período de adaptação ainda, né, para se acostumar. Então, mas já já a gente vai estar tirando isso de letra. Para a nossa segunda aula, né, nós daremos continuidade, agora com os condutores e isolantes, né, da página 180 até a página 192, né, seguido pelas nossas atividades. Aí, olhem aí, página 180, né, condutores e isolantes. Você já observou que os cabos que conduzem corrente elétrica, como os cabos de equipamentos elétricos, são revestidos de plástico ou de borracha? Tenho certeza que já, não é? Esses materiais, assim como vidro, tecido, papel e madeira, são isolantes elétricos. E o que é isso? Material isolante, isolante elétrico. Materiais isolantes podem perder ou ganhar cargas elétricas de outro corpo. Porém, essas cargas elétricas não se deslocam facilmente pelo material. Então, aí na imagem, os cabos elétricos, né, que são revestidos por materiais isolantes, como o plástico e a borracha. É justamente o fio elétrico que está aí na nossa casa, ou nos eletrodomésticos, né, do cabo, da tomada, eles são sempre revestidos, né? Continuando. Em outros materiais, as cargas elétricas podem se mover com bastante facilidade, que são os chamados condutores elétricos. Então, veja, isolantes elétricos, eles não conduzem com facilidade a eletricidade. Já outros materiais, chamados de condutores elétricos, aí sim é que a carga elétrica pode se mover com bastante facilidade, pois eles conduzem bem a corrente elétrica. É o caso da maioria dos metais. Por isso, como veremos adiante, os fios elétricos são feitos de metal, geralmente de cobre. Olha aqui, né, fios elétricos feitos de cobre. Esse e outros metais são bons condutores de eletricidade. Outros metais, como o ferro e o alumínio, também são bons condutores elétricos. Além dos metais, o corpo humano, o solo e o ar úmido, entre outros, são condutores de eletricidade. O planeta Terra é um bom doador e receptor de cargas elétricas negativas. Portanto, se uma das pontas de um fio condutor tocar em um corpo eletrizado negativamente e a outra ponta do fio tocar o solo terrestre, o excesso de carga elétrica negativa do corpo será rapidamente transferido ao solo. E se o corpo estiver eletrizado positivamente, ao estabelecer contato com o solo terrestre por meio do fio condutor, as cargas elétricas negativas passarão da Terra para o corpo, deixando-o com carga elétrica nula. Então, observe aí, ó, terra, né? Fio condutor, suporte de material isolante. Aqui é isolante, né? Não vai passar. E aqui, olha aí, o fio condutor. Aqui é negativa, né? A carga elétrica negativa. Aí o fio condutor ligado à Terra, o fluxo de cargas elétricas negativas. Nesse outro exemplo, que é positiva, aí o fluxo de cargas elétricas negativas, olha, agora é o contrário, ele faz o caminho contrário. A ligação de um corpo à Terra o torna neutro. À esquerda, a carga elétrica negativa flui da esfera para a Terra. Já à direita, flui da Terra para a esfera. Em casos como esses, considera-se que foi feita uma ligação com a Terra, ou que o objeto está aterrado. Esta é uma propriedade importante do nosso planeta. Por ter um volume muito maior que qualquer outro objeto, né, próximo, ele pode doar para alguns corpos ou receber deles uma grande quantidade de cargas elétricas por meio de condutores elétricos. Quando um corpo é eletrizado por indução, suas cargas ficam separadas. Caso o lado oposto seja conectado à Terra, o corpo pode permanecer eletrizado. Então, olha aí a imagem. Indução eletrostática pode fazer um corpo ficar carregado eletricamente. Aqui o bastão de material isolante, aqui o suporte de material isolante e a esfera de metal. Um lado positivo e o outro negativo. Aqui, de novo, né? A mesma estrutura. Só que agora com o fio condutor, o fluxo de cargas elétricas negativas com a ligação com a Terra. Aí ele acaba ficando todo
Positivo. A ligação com a Terra é importante para evitar acidentes com corpos eletrizados. No abastecimento de aviões e no reabastecimento de postos de combustível por caminhões-tanque, é preciso aterrar, ligar a terra. Vocês já ouviram falar, né? Aí na nossa casa sempre tem, né, o aterramento, né, o fio terra. O avião e o caminhão podem evitar que eventuais acúmulos de carga produzidas pela eletrização por atrito produzam faíscas próximo aos combustíveis. Pelo mesmo motivo, chuveiros elétricos, máquinas de lavar e fornos de micro-ondas possuem um fio e uma tomada com 3 pinos para fazer escoar para o solo o excesso de carga elétrica, que poderia ficar acumulada em suas carcaças e provocar um choque em quem os utiliza. Nas corridas de automóveis, o atrito do carro com o ar faz o veículo ficar carregado, o que poderia produzir faíscas e provocar incêndios durante seu abastecimento. Por esse motivo, nos boxes de abastecimento, geralmente há chapas de cobre que descarregam as cargas acumuladas pelo carro, transferindo-as para a terra. Tá vendo? Quanta novidade? Vamos lá, corrente elétrica. Considerando o que aprendeu até o momento sobre eletricidade, você sabe como o equipamento elétrico funciona quando está ligado a uma tomada ou como a lâmpada acende quando acionamos o interruptor? Vamos utilizar a pilha conectada a uma lâmpada de lanterna como um exemplo de fonte de corrente elétrica. Olha aí, a lâmpada acende porque uma corrente elétrica, ou seja, um movimento contínuo e ordenado de cargas elétricas negativas, está passando pelos fios, pelo interruptor, pela pilha e pela lâmpada. Olha aí, lâmpada, o fio, pilha e ali o interruptor. A corrente elétrica provoca o aquecimento do filamento da lâmpada incandescente, que passa a emitir luz. A lâmpada não fica quente, não é, gente? O conjunto formado pela pilha, pelos fios, pelo interruptor e pela lâmpada é chamado circuito elétrico. Tudo isso aqui, né? Olha aí, um ligado ao outro, conduzindo a energia. Então, isso tudo aqui é chamado de circuito elétrico. Nas casas, as lâmpadas acendem porque também há uma corrente elétrica passando pelos fios da instalação elétrica. Mas você sabe como uma corrente elétrica é formada? Vamos utilizar novamente a pilha como exemplo. Uma pilha tem 2 polos, o positivo e o negativo. Não é assim que tem? Um lado tem um pontinho, né, uma parte mais saliente, e no outro tem uma parte mais baixa. Quando um aparelho é ligado à pilha, a tensão elétrica, né, esse conceito será visto adiante, a tensão elétrica fornecida por ela impulsiona as partículas com carga elétrica do fio, organizando o movimento das cargas elétricas negativas. Essa organização gera uma corrente elétrica. No caso de instalações elétricas em residências, as tomadas oferecem a tensão elétrica que gera a corrente para determinado aparelho. Então, o circuito dessa figura aí anterior está fechado. Se levantarmos a chave, o circuito se abre e a corrente elétrica é interrompida. Então, olha aqui, levantou a chave, aí interrompeu a corrente. Ela não estava toda fechada, né? Um ligando ao outro. Agora tem um espaço. Então, ela está aberta aí. Se um interruptor que serve para ligar e desligar lâmpadas e outros aparelhos, fecha e abre um circuito. E com isso, permite ou interrompe o movimento ordenado de cargas. Então, se ele está fechado, o circuito está completo, né? Está passando a energia. Se ele abre, então não tem como fazer mais isso, né? Parou, cortou ali o circuito. As transformações químicas que ocorrem no interior da pilha fornecem energia que mantém a corrente elétrica. Pilhas e baterias são chamadas de geradores, dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. A corrente elétrica gerada por pilhas e baterias é chamada corrente contínua, porque o fluxo de cargas elétricas se dá em um único sentido. Nos aparelhos que funcionam com corrente contínua, aparece a indicação. Olha aí, CC ou DC. CC corresponde, né, à corrente contínua. E o DC é uma expressão do inglês, né? Direct current. Nem sei se é assim que lê, né? Porque eu não sei inglês mesmo. Mas vamos lá. A corrente que usamos em nossa casa quando ligamos um aparelho que está conectado à tomada ou quando acendemos uma lâmpada é uma corrente alternada. Isso significa que as cargas elétricas ficam oscilando rapidamente no interior do material condutor que compõe os fios elétricos, ora para um lado,
hora para o outro, invertendo periodicamente o sentido da corrente. Nos aparelhos que funcionam com corrente alternada, aparece a indicação CA ou AC, né? Corrente alternada ou AC na expressão em inglês. A intensidade de uma corrente elétrica é medida em ampere. O aparelho que mede a intensidade de uma corrente é chamado amperímetro. Olha aí. Já viram? Quando o eletricista vai na nossa casa, né? Geralmente eles levam esse aparelhinho, né? Para saber, para medir a corrente elétrica. Né? Eles usam um instrumento parecendo uma chave de fenda que coloca na tomada, né? São instrumentos que eles usam, né? Para estar fazendo esses cálculos, para ver se está bom ou não, se está passando energia ou não. A diferença de potencial elétrico. As tomadas de sua residência são de 120 volts ou 220 volts. A gente usa aqui 110 ou 220, não é? Aqui na nossa região. Talvez você conheça a resposta, mas será que sabe o que significa volt ou o que é voltagem? Na sua casa aí, é 110 ou 220? Na distribuição de água em um prédio, a água desce da caixa d'água com os apartamentos para os apartamentos pela ação da gravidade. De modo semelhante, as cargas elétricas se deslocam por causa do que chamamos de diferença de potencial elétrico, ou abreviadamente DDP. Assim, enquanto maior a altura da caixa d'água em relação aos apartamentos faz a água descer pelos canos de um prédio, a diferença de potencial elétrico faz a corrente elétrica circular pelos fios de um circuito. Entre os polos positivos e negativos, né, de uma pilha, existe uma diferença de potencial elétrico que mantém a corrente elétrica quando esses polos são ligados por um fio. A pilha usa energia química para criar e manter essa diferença de potencial. A diferença de potencial elétrico é chamada também de tensão elétrica. Popularmente também é usado o termo voltagem. A tensão elétrica é representada pela letra U. Ela é medida em volts por meio de aparelhos chamados voltímetros. Olha aí, aqui, né, a medição. Quando um aparelho é ligado à tomada, a tensão elétrica da tomada aplica uma força elétrica sobre as cargas do fio. Isso provoca o surgimento de uma corrente elétrica. As baterias dos celulares são carregadas com energia elétrica. O carregador recebe corrente alternada e a converte em corrente contínua. Essa corrente carrega a bateria do celular. Baterias podem ser recarregadas por um número limitado de vezes, né? No Brasil, a tensão elétrica das tomadas das resistências varia entre 110 volts, 127 volts e 220 volts. Dependendo da cidade, né, a de 110 volts está deixando de ser utilizada. Nos aparelhos elétricos e nas lâmpadas, aparece escrita a tensão ou a voltagem a que eles devem ser ligados, né? Se o aparelho for ligado a uma tensão maior, ele pode ser danificado e parar de funcionar. Então, se a gente tem um aparelho que ele é para ser usado em 110 e a gente coloca na 220, então provavelmente ele vai queimar, né? Porque a energia vai ser demais. Se for ligado a uma tensão menor, ele não funciona ou funciona mal. Então, se a gente pega um 220 e coloca na 110, né? Então ele não vai funcionar bem ou então não vai funcionar. Se uma lâmpada com a especificação de 127 volts, por exemplo, for ligada a uma tomada de 220, a corrente que circulará por ela será maior que a máxima que pode suportar e provavelmente a lâmpada vai queimar. Já se uma lâmpada com a especificação de 220 for ligada a 127 volts, né, circulará uma corrente menor que a dimensionada para seu funcionamento e ela vai emitir uma intensidade menor de luz, né, ela vai acender mais fraca. Em muitos aparelhos, a seleção de tensão é automática, ou com uma chave que permite ajustá-los à voltagem disponível no local, né? São os aparelhos bivolts. Então, tem alguns que vocês podem usar, né? Que nós podemos usar tanto no 110 quanto no 220, que ele vai sozinho, né? Tipo assim, os carregadores de celular, não é? Como tem outros que tem um botãozinho para a gente estar trocando, né? Essa chave para trocar, para usar em uma ou em outra, e tem aqueles também que só usam determinada rede, não é? Então, se na minha casa tem a voltagem 210, não adianta eu botar um 220, né? Ou vice-versa. Bom, seguindo direto, gente, para a página 192, né, nós falaremos sobre os cuidados nas instalações elétricas.
é algo bem importante, né? Você já tomou algum choque na sua vida? Ou já viu alguém tomar um choque? Então, é bem perigoso, né? Ó, como vimos, é essencial se certificar da voltagem correta a que os aparelhos elétricos e as lâmpadas devem ser ligados. Então, 110, 127 ou 220 volts, né? Nós acabamos de falar sobre isso, né? Para diminuir as chances de choques e proteger alguns aparelhos elétricos de variações na tensão elétrica, é feita uma ligação terra. Então, o aparelho é ligado por um fio a uma barra de cobre enterrada no solo ou alojada na parede da casa, permitindo que o excesso de cargas elétricas escoe rapidamente para a terra. Para isso, os aparelhos elétricos e eletrônicos são fabricados atualmente com plugs do padrão de 3 pinos, sendo um deles o pino terra, que faz a ligação do aparelho com o sistema de aterramento, que leva o excesso de cargas elétricas para o solo. O aterramento é obrigatório por lei nas construções novas desde 2009. Olha aí, né? As famosas tomadas que nós já conhecemos. Olha aí, 3 pinos. Que às vezes dá uma dificuldade, né? Que às vezes nós já temos uma tomada antiga, que só tem 2, e aí vem aquele problema todo para encaixar. Enrolar um fio em outro para fazer emendas é muito perigoso e pode provocar curtos-circuitos. 2 fios próximos se tocam e a corrente elétrica passa a percorrer um caminho com pouca resistência. Quando isso ocorre, a intensidade da corrente aumenta muito e o calor produzido aquece o circuito a ponto de queimar o aparelho até provocar um incêndio. Para proteger as instalações elétricas dos efeitos dos curtos-circuitos e de eventuais aumentos de corrente elétrica, existem os disjuntores e os dispositivos chamados fusíveis. O fusível contém em seu interior um fio que geralmente é feito de ligas, né, combinação de metais diferentes, compostos de chumbo, estânio, cádmio, bismuto, entre outros metais. Essas ligas têm pontos de fusão mais baixo que o do cobre, que é o material do fio das instalações da casa. Então, se a corrente elétrica ultrapassar determinada intensidade, o aumento da temperatura derrete a liga, interrompendo a passagem da corrente e protegendo a instalação elétrica. É o que acontece quando se diz que o fusível queimou. Nas residências, o fusível vem sendo substituído pelo disjuntor, que desliga automaticamente. Ele desarma se a corrente ultrapassar certo valor. A voltagem é que basta ligá-lo, a vantagem é que basta ligá-lo novamente, né, acionando um interruptor, depois que o problema for resolvido. Não é preciso substituí-lo por outro, como no caso do fusível. Se o disjuntor estiver desarmando a toda hora, um profissional habilitado deve ser consultado para identificar o problema. Se ele ficar sempre se desarmando, né, que tem algum problema. Olha aí, é um quadro de disjuntores, aqui é o disjuntor que nós temos aí, né, em casa. Finalmente, lembre-se de que é muito perigoso mexer em aparelhos elétricos. Algumas partes internas de aparelhos elétricos, mesmo desligados, acumulam energia elétrica e pode dar choques. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que passa pelo corpo, um choque pode provocar sérias queimaduras e até fazer o coração parar, levando a pessoa à morte. Por isso, pessoas sem o preparo e a formação técnica em eletricidade não devem mexer em aparelhos elétricos ou tocar nos fios. É importante usar protetores nas tomadas que estejam ao alcance de crianças pequenas, para eles não colocarem o dedinho, né, ou outro objeto qualquer. Não use aparelhos com fios desencapados ou danificados. Então, quebrou, às vezes a gente acaba usando, tipo, a tomada, vai lá e da TV, de qualquer um aparelho, quebra, e a gente continua utilizando, aquele cabo está quebrado, vira de ladinho, faz um jeitinho, e não é bom, gente, é um perigo terrível, né? Pode causar uma tragédia. Ligar mais de um aparelho na mesma tomada pode causar sobrecarga, com risco de acidentes e até incêndios. Não solte pipas perto da rede elétrica, há risco de choque, né? Choque elétrico fatal.
Evite o uso de aparelhos elétricos durante tempestades. Somente os aparelhos necessários, como a geladeira, devem permanecer ligados. O resto vocês desligam. Evitam usar, né, para não ter nenhum problema. Esse aqui é o símbolo de advertência de risco de choque elétrico. Então, agora nós vamos seguir para a nossa atividade. Gente, na página 193 ainda, né? Nós seguiremos da questão 4 até a questão 9. Nós responderemos cada uma delas agora, certo? Vamos lá. No caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Então, a letra A. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem e cargas elétricas de sinais opostos se repelem. É verdade? Não é verdade, né? É justamente o contrário, né? Cargas opostas que se atraem e de sinais iguais se repelem. Então, letra B. Ao atritarmos um pente de plástico com uma flanela, o tecido e o pente adquirem cargas elétricas de sinais opostos. Verdade? Verdade, não é? Letra C. Nos corpos com carga negativa, o número de cargas negativas é maior que o número de cargas positivas. Então, verdade, não é? A gente já sabe que a estrutura da matéria, né, que é formada por átomos, existe cargas positivas e cargas negativas. Para ser positivo, tem que ter mais positivos. Para ser negativo, tem que ter mais negativos, né, das suas cargas. Então, se ele está falando aí que nos corpos com carga negativa, o número de carga negativa é maior do que os positivos. Então, certo, né? Letra D. Nos corpos eletrizados positivamente, há o mesmo número de cargas elétricas positivas e negativas? Não, não é? Se há o mesmo número de negativas e positivas, então ele vai ser neutro, certo? Então, se ele está dizendo que aí é positivo, então tem que ter mais carga positiva. A letra E, na eletrização por contato, um corpo neutro adquire carga do mesmo sinal do corpo eletrizado? Hein? Sim, não é? Se ele está neutro, ele adquire a carga do outro corpo. Letra F. Na eletrização por condução, por indução, dois corpos ficam com cargas elétricas de sinais contrários. Verdade também. E a letra G, aumentando-se a distância entre duas cargas elétricas, a força de atração ou de repulsão entre elas também aumenta. Então, falso, né? Ela diminui, no caso. Questão 5 agora. Ó, gente, da questão 4, as letras corretas, né? As afirmativas corretas. B, C, E e F. Aí a questão 5. Cada balão foi friccionado com a flanela de lã. Depois da fricção, foram pendurados. Então, olha aí eles dois, né? Penduradinhos. Por um tempo, eles ficaram afastados um do outro, como indica a figura. Explique por que isso aconteceu. Por que eles ficaram afastados? Vamos lembrar aí do que acontece? Bom, por atrito, os balões adquiriram cargas elétricas de mesmo sinal, né? Eles foram friccionados pela flanela. Então, eles ficaram com a carga elétrica de mesmo sinal. Surge, então, uma força de repulsão elétrica que afasta um balão do outro. Então, se é o mesmo sinal, se a carga elétrica, se as duas forem negativas, eles vão se repelir. Se forem os dois positivos, também vão se repelir. Se forem os sinais iguais, eles vão se afastar. Agora, se fossem diferentes, né, eles se aproximariam. Questão 6. Às vezes, passamos um pano seco em uma janela ou em um tampo de vidro, e logo em seguida essa superfície está coberta de poeira novamente. Então, como você explica isso? A gente passar o pano e na mesma hora já tem mais aquela sujeirinha lá que a gente acabou de tirar. Ao passarmos o pano, eletrizamos o vidro por atrito. Então, o vidro eletrizado atrai as partículas da poeira. Nunca vai ficar, né? 100%, que ele vai atrair. A questão 7, né? Nós iremos até a questão 9. Por que os fios de cobre da figura abaixo precisam ficar envolvidos por um plástico? Vamos lá, nós entendemos o quê? Os metais, né? O fio de cobre, ele é um bom condutor, não é? Da eletricidade. E o plástico, ou borracha, né? Tem plástico ou borracha, ele é isolante, né? Então precisa. O que acontece se esse fio estiver ligado, né, na energia lá na rede elétrica e a gente tocar, o que vai acontecer?
Nós vamos levar choque, né? Então, respondam aí, por favor, gente, a questão 7. O plástico é um isolante elétrico, impedindo que os fios entrem em contato e haja um curto-circuito. Olha, aqui são 3 fios. Se eles não fossem cobertos, né? Ó, se eles não fossem cobertos com plástico, eles ficariam todos juntos. A corrente elétrica ia se pegar, né? Um no outro aí. Não é isso? A questão 8. Um estudante afirmou que sua borracha era eletricamente neutra, porque não possuía cargas elétricas positivas nem negativas. Utilizando seu conhecimento sobre a estrutura da matéria, indique o erro na afirmação do estudante. Bom, ele disse que ela não possui, né, nem carga elétrica positiva ou negativa. Nós já entendemos, né, que todo material, né, toda matéria é formada por átomos. O átomo é a menor estrutura, né? É as estruturas que formam a matéria. E os átomos, todos eles vão ter cargas elétricas positivas e negativas. Todos eles. Então, não vai existir esse de não ter carga elétrica, né? E se ele for neutro, significa que a quantidade de positiva é a mesma de negativa. Então, são a mesma quantidade, por isso que ele é neutro. Não quer dizer que ele tem ausência, né? Da carga elétrica, certo? Então, respondam aí, a questão 8. A borracha e todos os corpos possuem cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. O que acontece é que nos corpos neutros, a quantidade de cargas elétricas positivas é igual à de cargas negativas. Então, respondida a questão. É a mesma quantidade de positivo e negativo para poder ser neutro. Entenderam, né, gente? A questão 9. Observe a figura. Cada esquema mostra uma lâmpada ligada a uma pilha por um fio condutor de um modo diferente. Então, vamos lá. A letra A. Olha aí, o fio está ligado aqui e ligado à lâmpada. A B. Olha aí, agora já são 2 fios, né? As 2 pontas dos fios. E a questão C, né? O esquema C. Olha aí, todos diferentes. Em qual das 3 montagens a luz vai acender e justifique sua resposta? Qual que vocês acham, gente? A, B ou C? Será que vai acender aqui? Ó, circuito aberto, né? Circuito fechado, estão lembrados? Vamos lá. A lâmpada vai acender somente no esquema C, cujo circuito está fechado. Olha aí, o polo positivo de pilha está ligado ao positivo, está ligado ao polo negativo da lâmpada e vice-versa, permitindo a passagem da corrente elétrica. Então, letra C. A letra B agora. Se trocássemos o fio condutor por um fio de algodão, a lâmpada se acenderia em algum dos esquemas e por quê? Será que tirássemos esse fio aqui, que é um fio condutor, né? Por um fio de algodão, iria funcionar, gente? Não. Por que não? Porque o algodão não é um bom condutor, não é? Precisamos de fio condutor, de material condutor. E o algodão é isolante, não é? Então, vamos lá. Será que essa linha de algodão vai conduzir eletricidade? Não vai. Então, podem responder aí na letra B. Não, porque a linha não conduz a eletricidade. Certo? Então, vamos encerrar aqui nossa aula, né? Respondemos as nossas questões, da questão 4 até a questão 9, certo? Espero que vocês tenham compreendido e não deixem de fazer as atividades e enviar para os seus professores, certo? Então, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, Deus abençoe.